Olá, sétimo ano. Voltando agora às atividades, depois dessa época de gincana, retomamos o conteúdo referente aos invertebrados, os principais grupos. Já trabalhamos sobre os poríferos, que são as esponjas, quinidários, que são águas-vivas em geral, os corais, os nematódios, os anelídeos e os plateumintos. Na aula de hoje, nós vamos encerrar o conteúdo sobre invertebrados, trabalhando sobre esses principais grupos, mais à frente na escala da evolução. E esses grupos são os moluscos, os artrópodes e os equinodermos. Só retomando, invertebrados eles representam animais que não apresentam esqueleto interno. E que esse esqueleto interno ele não apresenta nem crânio, nem coluna vertebral. E aí, por não apresentar essas características, eles são agrupados como invertebrados. O primeiro filo que nós vamos trabalhar na aula de hoje são os moluscos. Os moluscos eles representam o segundo maior filo do reino animal, em questão de número de espécies. Molusco significa animais de corpo mole. Moluscos, corpo mole. E alguns desses indivíduos eles podem apresentar concha. Então, as ostras, os caracóis, os caramujos. Então, eles apresentam essa estrutura, protetora que acompanha eles durante o seu crescimento. Observem aqui nesse caracol, nesse caramujo, que a concha dele vai circulando em relação ao tamanho dele. Então, essa concha ela cresce com ele. Então, quanto maior for esse animal, maior esse diâmetro da concha vai ser, mais ela vai se desenvolver. Aqui abaixo nós vemos uma ostra, e aí em relação aos grupos de classes, os caramujos, caracóis e lesmas, eles representam o grupo dos gastrópodes, e as ostras, elas representam o grupo dos bivalves. Bivalves vem de dois, bi de dois. Então, são animais que apresentam estruturas que prendem-se em cada um dos lados da ostra, ou da concha. Então, bivalves, duas válvulas. Outros representantes também são cefalópodes, e aí entram os polvos e as lulas, que também fazem parte do grupo dos moluscos. Eles apresentam uma estrutura interna que apresenta certa rigidez, mas por não ser crânio nem coluna vertebral, eles se enquadram ainda nesse patamar de invertebrados. Os artrópodes, eles representam o maior grupo do reino animal em relação ao número de espécies. Enquanto os moluscos, que eles representam cerca do segundo maior, e eles vão ter por volta de 100 mil espécies, os artrópodes apresentam mais de 1 milhão de espécies. E eles têm algumas características. Os artrópodes, artro vem de articulação, podes vem de pés, patas, estruturas locomotivas. Então, são animais que apresentam flexibilidade nas suas estruturas locomotoras, nas suas patas, por exemplo. Então, eles apresentam exoesqueleto, ou seja, exo vem de fora, esqueleto, então essa estrutura que vai dar sustentação. Então, o que dá sustentação a esses seres vivos é um esqueleto externo, como se fosse uma armadura. E essa armadura ela é constituída de uma substância que é chamada de quitina. Ela é muito parecida com a mesma substância que dá origem aos nossos cabelos e às nossas unhas, que é a queratina.
né? Ela está presente no nosso cabelo, nas nossas unhas, na pele também, mas na gente nós temos queratina. Nos artrópodes, essa estrutura que dá rigidez é chamada de quitina, não esqueçam. E aí, dentro dos artrópodes, os principais grupos que são apresentados são os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. Os crustáceos, eles englobam os caranguejos, lagostas, camarões, todos esses indivíduos, geralmente marinhos, que nós podemos encontrar com essas características. E todos eles estão dentro dos crustáceos, dentro do grupo dos decápodes. Deca, de 10, podes, pés. Então, se vocês forem contar, todos esses lagosta, camarão, caranguejo, eles vão ter 10 segmentos locomotores. Em sequência, nós temos os aracnídeos. Os aracnídeos, nós temos três grupos muito representativos, que são as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Então, dentro desse grupo, aranha, escorpião e ácaros são todos chamados de aracnídeos. Atenção, aranhas, escorpiões não são insetos, né? Insetos aí vão representar toda uma gama de indivíduos que vão apresentar 3 pares de patas. Os aracnídeos apresentam 4. Os insetos, eles apresentam asas, pelo menos em algum estágio da sua vida. As aranhas não, os escorpiões também não. Então, uma dica que eu dou para saber diferenciar de aracnídeo de inseto é que os insetos eles vão apresentar 3 pares de patas e os aracnídeos vão apresentar 4 pares de patas. E aí, relembrem que eu comentei que os artrópodes eles têm um exoesqueleto, uma armadura que os protege. Mas eles são seres que crescem, eles precisam crescer. Mas existe um problema. Essa armadura, esse exoesqueleto, não cresce junto com eles. E aí, é nesse momento que eles precisam trocar. Sair dessa armadura que eles estão e desenvolver uma armadura maior, para que eles possam continuar crescendo. Então, todos os artrópodes fazem isso. E mais de uma vez. Então, escorpião, as aranhas, os insetos de maneira geral, caranguejo. Então, todos eles saem da sua carapaça em alguns momentos da sua vida, ficam indefesos, né, sujeitos à predação, e passam algum tempo, né, produzindo uma nova armadura. Passam alguns dias produzindo uma nova armadura, e aí uma armadura maior, mais forte, e aí continua o seu processo de desenvolvimento. Professor, e aí quando ele faz essa troca, para o resto da vida? Não. Então, ele chega algum momento da sua vida que ele sai desse exoesqueleto, faz um novo, um pouco maior, cresce. Chega um momento que ele cresceu já tanto que essa nova armadura não é o suficiente para ele, não dá mais para ele. E aí ele sai de novo e vai para outra, e sai de novo e vai para outra, vai produzindo novas armaduras. E aí, para crescer, os artrópodes necessitam trocar de exoesqueleto. E esse processo é chamado de equidise. Não esqueçam, equidise. Ou muda. Então, é um momento que eles mudam de exoesqueleto. Aqui é um exemplo mostrando o escorpião fazendo esse processo de troca. Vocês podem me perguntar, professor, são só os artrópodes que fazem esse processo de troca? Então, não. Né? Outros seres vivos, principalmente os répteis,
eles apresentam esses processos de muda, né, pontuais, só que no caso dos artrópodes é algo muito mais necessário, né, para o seu desenvolvimento, porque eles fazem uma troca muito marcante. Então, de um exoesqueleto, eles saem totalmente para outro. No nosso caso, nós também trocamos de pele, mas é algo muito mais suave do que essas transformações que os artrópodes sofrem, né? A todo momento, nós estamos liberando um pouco da nossa pele para que outra parte mais abaixo seja renovada, seja produzida. E essas partes do nosso corpo, da nossa pele, elas saem, né, durante o nosso banho, né, durante o atrito também que nós possamos causar nele. Então, é algo mais suave. No caso dos artrópodes, não. Então, chega um momento específico que eles realizam essa troca completa do seu exoesqueleto. E aqui é o exemplo do escorpião. Então, nesse momento que ele sai, essa sua superfície ela fica muito sensível, ela é mole. E aí ele passa um tempo, fica estático, produzindo uma nova armadura para, né, continuar a sua vida. E nesse momento eles são alvos fáceis. Eles podem sofrer predação nesses momentos. Aqui é uma tirinha muito interessante, que é enfatizando o que eu comentei com vocês sobre aranhas e insetos. O rapaz ele contrata um detetizador para fazer a limpeza na casa, e aí eles conversam da seguinte maneira: não tem perigo de intoxicar outros bichos? E o detetizador ele diz: pode ficar tranquilo, o veneno só mata insetos. Atenção, insetos. Ele entra, faz o serviço dele. Obrigado, tenha um bom dia. Aí, pouco tempo depois, o rapaz diz: ei, espera aí, as aranhas não morreram. Aí ele: qual parte de o veneno só mata insetos você não entendeu? Então, apesar de aranhas e os insetos eles estarem no mesmo filo, né, dos artrópodes, eles estão em classes diferentes. Os insetos estão numa classe, insecta, e as aranhas elas estão no outro grupo, o grupo dos aracnídeos, né? Então, as aranhas, os escorpiões e ácaros. Alguns dos insetos, agora enfatizando um pouco sobre os insetos eles podem passar por transformações drásticas durante a sua vida. E a depender dessa transformação, a gente dá um nome. E essa transformação a gente chama de metamorfose, né? A transformação do corpo. Se o inseto, ele desde o momento que nasce, ele só cresce de tamanho e não transforma, né, alguma estrutura do seu corpo, então a gente chama ele de ametábolo. Então, é um prefixo de negação, ou seja, não. Metábolo, ou seja, não houve metamorfose durante o seu desenvolvimento. Então, ele pode ser ametábolo. Se ele transformou algumas partes do seu corpo, né, cresceu, e aí durante o seu crescimento surgiu uma asa, surgiu um outro segmento do seu corpo, e aí a gente chama de hemimetábolo. Hemi de meio, ou parcial, metábolo vem de transformação. Então é o caso de gafanhotos, por exemplo. Então eles passam por uma transformação mais parcial, surgindo uma outra estrutura. Então, ametábolo, quando não ocorre transformação. Hemimetábolo, quando algumas partes são transformadas. E quando o inseto ele passa por um processo de transformação completo, a gente chama de holometábolo. Holo de completo, de total. Então, numa transformação, no metabolismo holometábolo, o inseto ele transforma-se completamente. É o caso das borboletas.
As borboletas, no momento que nascem, elas são lagartas, e aí passam durante um tempo se alimentando. Depois desse tempo de alimentação, elas entram num casulo, e esse casulo a gente chama de pupa. E durante todo esse processo de transformação, quando ela sai dessa pupa, ela é um novo ser. Ela não é mais uma lagarta, ela é uma borboleta. Há muito tempo, os cientistas eles confundiam. Eles identificavam as lagartas como uma espécie e as borboletas como outra espécie. Com o passar do tempo, eles perceberam que esses dois seres representam uma espécie só. Só que durante o seu desenvolvimento, eles vão apresentar essas transformações. Por fim, mas não menos importante, nós temos os equinodermos. Equino remete a espinhos, dermos, ou derme, representa a pele. Então, são seres que apresentam espinhos na pele, ou seja, as estruturas pontiagudas, as suculências, saliências dentro da sua pele. Eles são, como todos, marinhos, mas eles apresentam uma característica dentro do grupo dos invertebrados. Lembrem, eu disse que os invertebrados são animais que não apresentam esqueleto interno, com crânio e coluna vertebral. Esses animais, eles apresentam endoesqueleto. E esse endoesqueleto ele é constituído de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é uma substância química, ela é muito encontrado nas rochas de fazer alicerce das casas. Então, aquelas rochas de calcário, elas são basicamente constituídas de carbonato de cálcio. E é essa substância que esses animais utilizam para produzir seu endoesqueleto. Endo, dentro. Então, eles apresentam uma estrutura de sustentação dentro do seu corpo. E aí, os animais representantes desse filo são a estrela ou a bolacha do mar, é muito comum na areia da praia. A estrela do mar, né, a mais famosa dentro do grupo dos equinodermos, a estrela do mar. O ouriço do mar, né, muito perigoso nas regiões das praias. Então, essas projeções que ele tem, é muito comum os banhistas acabarem pisando ou se machucando por conta dessas projeções. Eles são muito longos, muito pontiagudos, e se você pisar em cima, é muito comum que ele quebre. Então, ele fica dentro do seu corpo e ele causa muita dor. E, por fim, o último representante são os pepinos do mar. São esses animais com essas projeções que lembram, dão a impressão de que são pepinos. E na aula de hoje é isso. Até a próxima. Bons estudos e até mais.